todos bem-vindos ao canal Neuro Revolution. Eu sou Ione Bertoncelli e estamos aqui hoje para fazer uma linda homenagem ao Dia das Mães, ao mês das mães. Esse mês tão legal, tão maravilhoso, onde a gente tem a oportunidade de agradecer e prestar nossa homenagem, né, a todas as mães, a quem é nossa mãe, às nós que somos mães, às pessoas que representam essa maternidade para nós. É com muita alegria e satisfação que eu estou aqui hoje à noite para a gente dar continuidade à série de lives do canal Neuro Revolution. Essas lives a gente tem feito aí durante 6 semanas e hoje a gente está aqui fazendo uma homenagem a todas as mães dentro do Facebook, quanto na página do Instagram também da Neuro Revolution. Então, muito obrigada pela presença de todos. Eu estou muito feliz e as 6 semanas estão sendo tão maravilhosas, vieram mulheres tão lindas, tão competentes falar aqui para nós. A gente está com as lives gravadas no Instagram, então quem tiver a oportunidade, quiser retomar, verificar novamente, né? O canal Neuro Revolution é um canal voltado à formação, né, e desenvolvimento da neurofuncional, fisioterapia neurofuncional. Para quem não me conhece, está entrando em contato com o canal agora. Eu sou Ione Bertoncello, fisioterapeuta e arquiteta. Tenho 2 graduações, trabalho nas 2 áreas. Tenho desenvolvido esse trabalho também de formação de fisioterapeutas, educação e formação, treinamento para fisioterapeutas dentro da fisioterapia neurofuncional, que é uma das áreas da fisioterapia. Aproveitem e chamem, usem um aviãozinho do Instagram para convidar aquele amigo, a sua mãe, convide a sua mãe para participar da live. É muito importante que a gente entre um pouquinho ao vivo. Vocês sabem que tudo isso aqui é computador, né? Então, quantas pessoas entrarem ao vivo, mais gente vai ser avisada de que a live está acontecendo. Então, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. Muito obrigada, sim, por fazer isso, por compartilhar, por ajudar outros fisioterapeutas, outras mães de pacientes, ou uma tia, uma avó, uma madrinha, alguém que você conhece, que representa, né, essa função tão especial na nossa vida, que é o ser mãe, né? Muitas vezes não biológico, mas como de maternagem, de maternidade. Então vamos lá, a gente tem aí um tema bem bacana. Quem já assistiu o filme O Quarto de Jack, levanta a mão. Quem não assistiu, está super convidado a assistir. Hoje a gente vai fazer um apanhado, uma interpretação, deixando bem claro que isso é uma livre interpretação, tá? É uma interpretação minha, a partir das minhas leituras, né, do meu... Apenas assim uma intuição, uma homenagem minha para as mães, porque esse filme para mim ele é bastante representativo e acredito que muitas pessoas talvez tenham visto o filme, mas não tenham tomado essa dimensão, né, do que ele representa e para onde ele pode chegar em termos de interpretação. É bem interessante a gente parar e pensar que o filme ele é um filme que foi desenvolvido por vários países, enfim, mas ele é de 2015. Então, ele é um filme bastante atual. E hoje vai ser aquele dia assim, ó, que a gente vai explodir cabecinhas, tá? A gente vai, poxa, parar e pensar assim, meu Deus, eu não tinha visto isso no filme, eu não tinha pensado nessa possibilidade. Como que isso está acontecendo? Porque esse filme ele é bastante contemporâneo. Ele transpõe várias situações do nosso dia a dia, só que de uma forma literária, né? Uma forma, tanto é que ele é baseado num livro. Então, isso é muito legal, porque é uma nova forma de arte, né? É transformar o drama, que primeiro dia que eu assisti, eu só chorei, né? Só chorei, porque aquilo é uma emoção total, né? Mas depois que você começa a ver a segunda, terceira vez, eu sou meio apaixonada pelo filme, né? Ninguém percebeu isso ainda, mas tudo bem. Você começa a cair as fichas e pensar, opa, tem outra visão, tem outra situação que a gente pode analisar diferente. Então, aproveita agora, usa o aviãozinho, chama aquele amigo que gosta também de filme, que curte interpretar, e se não concordar com o que eu tô falando, não tem problema nenhum. Pode mandar um comentário, dizer, Ione, eu discordo, não é assim, o filme tem outra característica, que vai ser um prazer a gente debater o assunto, vai ser muito legal. Então, para começo de conversa, a gente vai dar uns spoilerzinhos do filme, né? Obviamente, para quem não assistiu, e para quem assistiu, aí vai fazendo o recorte aqui comigo.
O filme ele é dividido em duas partes, então tem o início e a segunda parte, que é mais o final do filme, mas é como se fossem dois filmes, né? A gente tem um dois em um combo aí. Então é muito interessante que quando a gente começa a assistir o filme, ele tem o que se chama de clímax no meio do filme. Então é bem interessante a subida, né? O filme vem crescendo, daí ele tem um clímax, e aí depois ele continua. Tem outro tanto de filme. Então, que antigamente, não sei quem estudou aí para vestibular e se preparava para a redação, tinha sempre aquela história do clímax da história, da crônica, enfim. E quando a gente ia escrever, a professora pedia sempre que a gente pensasse no final arrebatador, algo assim, uma ideia marcante, você deixa para finalizar na sua conclusão. E de repente esse filme ele dá uma volta. Ele simplesmente sobe, faz o clímax no meio do filme. Então é muito legal, porque é uma novidade nesse sentido e a gente fica bem perdido, assim, opa, o que vai acontecer agora, né? Afinal, o Jack já foi libertado, a mãe já foi libertada, a polícia já achou, e o que acontece agora? Então, nós vamos começar falando da primeira parte. Bom, o que a maioria já deve ter lido, já deve ter visto na internet, já teve a oportunidade de ler alguma crônica, né? O filme, inicialmente, ele se baseia muito e é muito similar àquele outro filme, né, da Vida é Bela, onde o pai, né, do primeiro filme da Vida é Bela, simulava um grande jogo no meio de uma guerra. Então as crianças, o filho, no caso, não entendia que estava passando por um problema tão grave, tão sério. E a mãe do Jack, que ela faz a mesma pegada, né? Ela transforma toda aquela realidade difícil de estar sequestrada, né? Onde ela fez uma gravidez a partir de um estupro, enfim, e esse filho nasceu dentro de um quarto muito pequeno, onde tinha tudo ali, banheiro, cozinha, cama, roupeiro, tudo num minúsculo quarto, onde ela estava presa, e é neste quarto ela transforma, então, este ambiente num grande cenário lúdico para que o filho crescesse sem se dar tanto conta dessa realidade. Então, há um universo lúdico aí muito forte. Mas em termos de fotografia, o filme ele inicia com enquadres bem interessantes, uns enquadramentos de objetos do quarto, né? Onde ele faz um detalhe de mobília, ele foca num detalhe da cama, dos objetos que, se vocês observarem depois, as tomadas são bem específicas em cada objeto. Por que isso é muito importante? Principalmente porque o filme ele já começa com o Jack, né, completando 5 anos de idade. Então, se passaram 5 anos dentro deste quarto. E aí o Jack, ele acorda dando bom dia para tudo. Isso é uma cena que eu só fui entender, acho que na terceira vez que eu assisti o filme. Que esse bom dia, ele fecha depois lá no final com o adeus, né? E a gente vai ver depois. Mas esse dar bom dia significa algo muito interessante que a gente já vai começar depois. Esse aniversário dele é muito interessante porque ele toca nos objetos e aí ele começa a perceber que eles vão ter um bolo, eles vão fazer o bolo e esse bolo vai acontecendo e nisso a gente vai conhecendo a realidade deles. Ele tem o cabelo bastante longo, né? Ele nunca cortou o cabelo. O que a mãe explica? Que o cabelo longo dá força para a pessoa, igual o Sansão. Então, também, mais uma metáfora que a gente vai entender depois. Na segunda parte, isso volta. Então, o autor, ele retoma, né, todas essas divagações, essa criação que a mãe faz para transformar o quarto do Jack num grande universo lúdico, para que ele não sofra e não entenda. Só que isso a gente vai percebendo que tem uma consequência, né? Então, o Jack, ele é super protegido numa bolha. Inclusive, eles chamam, né, que a vida, ela só tem 2 partes. A parte de dentro do quarto e a parte do universo sideral. Acho isso o máximo, né? Fora do quarto é o universo sideral. E aí ele acha que as coisas que acontecem na televisão tá tudo no universo sideral. Então, é uma forma bonita até, né? Para a gente transformar essa realidade tão dura que eles estavam vivendo. Há uma simbiose enorme entre a mãe e o Jack, né? Tanto é que ele ainda mama no peito.
ele ainda tem coisas bem de bebê pequenininho, né? Mesmo com 5 anos de idade, dormem abraçadinhos, eles entendem que a imaginação, né, e tudo que acontece ali dentro é só deles, é o mundinho deles, é a vida deles, e o resto tudo é irreal para ele. É algo que não. Tanto é que a hora que ele encontra, né, no momento que ele vê um rato, por exemplo, ele fica enlouquecido. Ah, um rato, que é isso? Ele é real, ele tá vivo, ele se mexe, ele se movimenta. Ele nunca tinha visto um rato. Então é bem interessante que a mãe, ela desenvolve tudo, essa proteção, né, gente? O que a gente não faz para proteger um filho? O que a gente não inventa? Eu me lembro de tudo que eu fiz enquanto, né, até os 5 anos e até hoje ainda faço, né? Nós mães somos super protetoras no sentido de tentar criar lúdicos, muitas vezes não, para não trazer a realidade tão direta, né? Tão nua e crua para a criança. Eu lembro que eu tive na Vida é Bela uma grande inspiração para a educação do meu filho, porque eu falava que o problema ele vai ter o resto da vida. Então, pelo menos enquanto ele for criança, que a gente consiga, né, proteger um pouquinho dos problemas e deixar os problemas para nós adultos. Enquanto que a criança, né, deve ser permitido que ela viva a infância, que ela viva o lúdico, que ela viva o estar livre para criar, para inventar, para se desenvolver, né? E isso é uma preocupação que nós mães muitas vezes temos e eu particularmente não me arrependo em nada. Acho que foi uma fase muito legal, onde ele pôde, né, vivenciar, experimentar várias situações bastante lúdicas, sem se preocupar tanto com problemas, né? Então, aqui a gente vê que com o Jack foi bem parecido. Então, esse real imaginário é algo que é bastante constante nessa primeira fase do filme. Eles começam, né, aí aparece o Jack, o Nick, né, que é o estuprador, enfim, ele é apresentado no filme, várias coisas acontecem. Mas o mais interessante é que o Jack, ele fica tentando imaginar o que tem lá fora. Ele não tem a mínima ideia. Alguém consegue imaginar você estar num lugar e você não ter a mínima ideia do que acontece do outro lado? É muito difícil para a gente imaginar como é não saber do mundo que está lá fora. O filme traz para uma realidade bem concreta do sequestro, né, de ser fechado num quarto e tal. Mas quantas vezes a gente se depara com situações onde a gente não sabe o que vai acontecer depois, a gente se muda de cidade, ou a gente vai para uma casa nova, a criança não tem a mínima ideia de como que vai ser lá, e ela começa a criar. Tanto é que ela não entende o que é uma folha seca, né? Por exemplo, no filme ele sempre fala que todas as folhas são verdes, afinal a gente desenha e pinta de verde. É meio óbvio, né? E aí ele vai acontecendo várias cenas e de repente a mãe resolve, nessa primeira parte da história ainda, contar para ele como é que é o mundo. Ela entende, poxa, ele já tem 5 anos, eu preciso trazer ele para a realidade, e aí ela tenta começar a trazer ele para a realidade e contar como que as coisas são, como que é a vida lá fora, como que era a vida antes dela entrar para o quarto. E aí ela começa a tentar trazer, né? Aí, porque eu era feliz, porque eu tinha uma família, eu tinha uma rede em casa, eu era do time. Ela começa a contar várias coisas da vida dela para ele e ele simplesmente nega, ele não acredita. Ele fala, não, isso não é verdade, não, a nossa vida é aqui, é dentro do quarto. Então ele teve muita dificuldade em acreditar nela, tanto é que ele não acredita, ele começa a falar assim, poxa mãe, inclusive aqui ele fala assim, tem uma fala que ela diz, você já tem 5 anos, você precisa entender da realidade. E ele fala, então eu quero voltar a ter 4 anos, eu não quero entender da realidade. Não quero voltar para trás. Então, se não é para eu enfrentar, é melhor eu voltar para trás. Então, aquela fuga, né, a negação da realidade que era de algo mais difícil, é muito interessante. E aí, eu já lanço, né, a primeira cabecinha explodindo, né? Qual é a hora
que a gente mostra para os nossos filhos a realidade? Qual é a hora de começar a trazer eles para a realidade? Quem é mãe aí, me fala se nunca teve essa dúvida, né? Será que eu não estou contando demais? Será que eu não estou falando muito a realidade para ele? Não é muito cedo para eu contar isso? Será que eu não estou trazendo ele para o enfrentamento muito cedo? Quando, afinal, eles começam a se dar conta das realidades da vida? Quando é essa resposta? Qual é a resposta certa? Alguém aqui tem a resposta certa? São situações que a gente passa como mãe muito cedo, perguntas surgem, as crianças começam a fazer perguntas estranhas e a gente não sabe o que responder. Mas mais importante, quando que eu trago ele para a realidade? E aqui nós temos aí mais, e não é por nada, né, gente, que esse filme foi feito com a criança com 5 anos. Não sei se vocês concordam comigo, mas 5 anos. E aí, opa, você tá louca? 5 anos? Imagine, 5 anos, a criança tá se dando conta de muita coisa. É a hora que as fichas começam a cair. Elas falam, opa, essa aqui é a minha vida. Já com 5 anos. É o momento que há uma grande virada no intelecto dessa criança. E para nós da Neuro, isso é um pouco mais importante, né? Aqui, pessoal do Instagram, que me segue na Neuro Revolution. 5 anos, a criança já começa a se dar conta das suas dificuldades motoras, principalmente se ela tem um cognitivo preservado, né? A gente tem uns 5 anos, um momento muito difícil de enfrentamento da realidade. Uma realidade muitas vezes difícil, né? Para uma criança de só 5 anos, que vai começar a falar a mesma coisa que o Jack falou, eu quero voltar a ter 4. Eu vou voltar para trás, porque 5 anos já é muito difícil, né? Mas depois a gente vai ver que ele vai entendendo. Então, é muito cedo. E essa talvez é a primeira coisa que o filme deixa, assim, bem interessante, porque ele mostra com muita sutileza tudo isso, né? O filme é mágico, assim, eles vão mostrando cada detalhe. Por exemplo, também a história a mamãe fala, né? A mãe, né? Ele chama de mãe. A mãe fala que o quarto é fedido, que o quarto não consegue ser limpo o suficiente, que na casa que ela morava era tudo, né, cheirosinho e tal. E aí ele começa a falar que o mundo que ela vivia é que era um mundo fedido. Olha que interessante, gente. Eu não acredito nesse teu mundo fedido, porque o mundo que ela vivia que era fedido, porque onde ele estava não era legal. Então, muitas vezes, onde eu tô e onde eu conheço é mais legal do que um lugar melhor, mas que eu não conheço. Então, essa jogada é que é complicado para uma criança entender. Para a criança, sempre o novo é desconhecido, e se é desconhecido, não é melhor. A criança, ela parte muito do que é conhecido e seguro. Então, é muito complicado. E à medida que a mãe vai tentando contar as coisas pro Jack, ele não aceita, ele começa a ficar revoltadíssimo e ela fica mais nervosa ainda, ela fica muito deprimida. E ela começa a ficar só na cama, ela só chora, enfim, ela entra num estado depressivo naquele primeiro momento. E aí, eu pergunto, ó, mais um estouro assim, quem nunca teve um dia de morta? Adorei isso aqui do Jack. Adorei. Eu vou adotar isso pra minha vida. Depois que eu assisti o filme, comecei. Hoje é meu dia de morta. É aquele dia que você se tranca no quarto. Que mãe que não passou por isso um dia. Que mãe que não vivenciou isso, que quer sumir. Aquele dia que você quer entrar para um quarto, fechar tudo no escuro, se cobrir e ficar ali quietinha. Me esqueça, me erra, né? Quem nunca passou por isso? Nesse dia de morta, ela fica na cama. Ela não faz comida, ela não dá banho para ele, ela não faz nada. E pasmem, o que aconteceu? Quem assistiu o filme vai lembrar. O Jack se vira sozinho, inclusive ele adorou tudo dele ficar sozinho. Ele subia nos bancos para pegar comida. Ele se virou. Ou seja, às vezes, a gente como mãe
quer fazer pelos filhos. E aí depois, quando a gente acha que, porque eles precisam de ajuda, precisam de ajuda. E aí quando você não chega na tua exaustão, né, quando você fala, não, deu, daqui eu não consigo mais, aí eles resolvem caminhar com as pernas deles e vão lá bem felizes, pegar comida, vão no banheiro sozinhos, né? Por quê? Porque você saiu de cena. Bum, de novo. Esse filme é uma tijolada atrás da outra. Quantas vezes a gente assume tudo e com isso a gente não está impedindo o desenvolvimento do nosso filho. Então, dentro da neuro, isso também acontece. Pessoal aqui do Instagram, a gente fica, as mães muitas vezes querem assumir, fazer os movimentos e fazer e acontecer e querem evitar, né, a queda, evitar um machucado, evitar, né, qualquer problema, obviamente, né, a gente sabe que isso a gente tem que cuidar, mas também deixar eles vivenciarem, eles andar com as próprias pernas, ou simplesmente a gente sair um pouco de cena. Quando sai de cena, a criança se dá conta e começa a fazer por si só. Fazer com que... eu lembro que, por exemplo, assim, quer água, então tem que falar a palavra água, né? Porque até então a gente adivinha o que a criança quer, né? Você fica adivinhando, você fica alcançando, tá com fome, tá com sede, a única dificuldade dele é dizer que sim ou que não, ou faz uma carinha feia e uma carinha bonitinha. Esse é o único trabalho da criança. Então, no momento que você não deixa a necessidade aparecer, pode ser que ele se expresse, se desenvolva e faça como o Jack, né? Suba, procure, se desenvolva. Só que interessante também é outra situação. Nesse momento de depressão profunda é que ela tem a grande ideia, né, de tentar sair do quarto. Após essa depressão profunda, é que ela entende que há uma chance, né? Ela teve um insight que, a gente pode tentar sair desse quarto. Eu tive uma ideia de como sair do quarto. E aí ela começa a explicar isso para ele. Filho, a gente vai fazer assim, 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 assado. E aí, meninas e meninos, ele se desespera mais um pouco, né? Porque ele entendeu que agora, então, ele tinha que partir para o universo sideral. Para onde é que eu vou? Num lugar que eu estou com segurança, eu vou partir para um lugar desconhecido. Esse processo de medo, né, de ir para o desconhecido, e ainda por cima ela vai me mandar sozinho. Ai, ai, ai. E agora, o que eu faço, né? Então, ele entrou em desespero. Ele, enfim, começaram até a brigar alguns dias, enfim, no momento de criar o plano e botar em prática. Ele fala que odeia ela, que não ama mais, enfim. Isso também a gente, como mãe, passa, né? Quando o filho está com muito medo, quando ele está muito desesperado, é o momento que ele mais nos agride, né? Isso qualquer criança, né? Então, esse papel, né, de entender, o que está acontecendo, nem sempre é muito claro para nós, né? Porque vem tudo muito transformado, né, gente? Quando os nossos filhos começam a agredir, a se tornar, né, e falar que não nos amam, então é praticamente uma ofensa terminal, né? As mães querem sempre ser muito amadas e que tem que ser dito que somos amadas, né? Então, a gente precisa entender que esse desespero faz parte, né? Então, o ir para o desconhecido, tanto é que é bem interessante que tem uma fala dele que aí ela reforça, mas você já tem 5 anos, você já é capaz. E ele fala, não, quem sabe ano que vem, quando eu tiver 6. Eu achei lindo isso. Quando eu tiver 6, porque com 5 eu sou muito pequeno ainda para fazer tudo isso. Olha que coisa mais amada. Né, em alguns momentos eu quero voltar para 4, e em alguns momentos, né, eu ainda sou muito pequeno, ele quer sempre voltar a ser menor do que ele é mesmo. Por quê? Porque enfrentar o difícil, enfrentar a dificuldade, pessoal, o desconhecido é muito difícil para essas crianças. Na neuro a gente vivencia isso todo dia, né? Vai tu propor uma nova dinâmica para o teu paciente. Experimenta para te ver.
Não, fulaninho, a gente vai suspender aqui, a gente vai pôr umas cordas, a gente vai pôr uma alça, daí você vai dar uns biquinhos e vai voar. Não, vai ser legal, a gente vai pôr uma música. Não quero não, Tia Ione, deixa assim, eu quero voltar pro solo. Eu lembro da Sônia, tá? A Sônia Manassero, no curso do Bobart, ela dizia que o trabalho de uma criança que está no meio, entre ela subir e ela descer, é a mesma força, tá? A energia muscular, enfim, né? A questão de esforço, contração muscular, a energia de você terminar, e aí na mentoria eu falo lá dos 45 graus, né? Os 45 graus para ir para 90 ou para tu chegar no zero é a mesma força. E adivinha o que as nossas crianças fazem? A maioria quer voltar para o zero. E daí não é mais músculo esquelético, tá? A gente está falando de psique emocional. O quanto eu quero ficar de pé. O quanto eu quero, né, finalizar este movimento. Em geral, eles estão aqui, ó. Eles estão no jack. Eu prefiro voltar nos 4 anos. Ai, acho que eu vou. É melhor. Quem sabe o ano que vem, quando eu tiver 6, eu caminho. Né? Quem sabe ano que vem eu faço tal. Eu vou para esteira e tal. Esse ano não. Eu ainda tenho 4 anos. Né? Então, essas leituras do novo como algo difícil de ser digerido, a gente, como fisioterapeuta, pessoal, e quem não é aqui que está no Facebook me ouvindo, a gente enfrenta todos os dias, tá? Essa negação ao novo. Então, aí a gente entra naquela de criar, né, lúdicos, e não, vamos pôr mais algo que seja também atrativo para a criança. Enfim, eles bolam o plano, o Jack consegue escapar, eles conseguem ir lá, e aí acontece uma situação muito interessante, que ele não entende o que está acontecendo. Aqui as TOs vão me amar também. Quando a gente leva uma criança de um casulo, como era o quarto, e de repente ele cai nesse mundo real, na caminhonete lá, ele olha para o céu, ele só vê céu, árvores lá deitado, ele não está entendendo o que está acontecendo. Houve uma chuva sensorial, né? De muitos estímulos sensoriais ao mesmo tempo. Visual, com muita luz, o quarto era escuro, né? Ele teve muita luz que aconteceu. Houve muitos sons. A criança começou a ouvir barulho de carro, movimento, vento, estava frio. Ele saltou, ele caiu numa grama, ele nunca tinha sentido o que é grama, né? E aí, adivinha o que acontece? Há um estímulo sensorial tão grande que bloqueia, inclusive a fala dele foi bloqueada, né? Quando o policial chegou, ele não conseguia falar o que tinha acontecido, como era o nome dele, de onde que ele vinha, para onde ele vai, ele não conseguia falar, houve um bloqueio, tanto estímulo sensorial. Então, para nós também, isso é um aprendizado dentro da fisioterapia, da TO, da fono, né? Que a gente vá sempre oferecendo estímulos para não chegar ao ponto da criança fazer o bloqueio. Você não pode do nada jogar para uma bomba de estímulos. Então a gente vai levando o bebezinho aos poucos, mas tem que ser inserido. Porque se você não faz nada, quando a mãe resolve ir para uma festa com o filho, chega lá, a criança dá uma bloqueada de um universo de estímulos muito fortes. Então, no filme, isso fica bem claro, inclusive chegando ao ponto de bloquear, e lógico, né, também no filme, porque ele não vivenciava em nada este mundo. Aí, quando ele consegue chegar na mãe, aí tem aquela cena maravilhosa, né, que eles, né, encontram essa mãe. Eu choro toda vez que eu vejo aquela passagem, para mim é muito forte entender, né, que quando ela lança esse filho se fazendo de morto, enfim, para ser levado, ela não sabe mais se ela vai vê-lo ou não. Ela fez uma aposta altíssima, né? Quem lança seu filho para nunca mais vê-lo, né? Daqui a pouco o cara se irritava, podia, né, fazer uma besteira ali com a criança, depois voltar com ela, enfim. Então, foi um lançamento muito forte, né? E o desespero dela, e no momento que ela consegue ver que deu tudo certo, foi
muito forte mesmo. E aí, nesse momento, a gente entra para uma segunda fase. Então, aí é como se assim, então eles foram reencontrados, né? A polícia chegou com eles e tudo mais, a família foi contactada e tudo. Como se o filme ali, por ali, o filme já estaria bom, né? Se encerrasse ali, já estava ok, já era um filme muito legal, um drama, né? Que a gente ia chorar, no final deu tudo certo, foram encontrados, né? Salvos, e todos viveram felizes para sempre, né? Mas a gente bem sabe que não é por aí, não é bem assim. Aí começa uma segunda fase, bem forte, tanto quanto a primeira, eu diria. Porque nesse momento é como se o Jack saísse de um casulo e entrasse para um universo sideral, né? Não literalmente, mas um universo de coisas, onde ele percebe que é como se ele estivesse num outro planeta. E nesse momento, ele pede várias vezes para voltar para o quarto. Eu quero voltar, porque lá é que eu me sentia seguro. Então, eu começo a ver que tá tudo limpinho, que tá tudo cheirosinho, que tem muita luz. Eles, inclusive, usavam, né, os óculos de sol para sair na rua e tal, porque era muita luz, que eles não estavam mais acostumados. O Jack mesmo nunca tinha visto tanta luz, então a questão da percepção da retina, né? Tudo isso é bem interessante. E tem uma fala maravilhosa, que o médico explicando, né, que é interessante, que bom que ela fez alguma coisa para tirá-lo de lá enquanto ainda ele era plástico, né, onde ele teria uma plasticidade, aqui ele se referia à plasticidade neural, à capacidade de aprender e vivenciar no mundo novo, e o Jack fala que ele não é de plástico, que ele é gente, né. Então, falar com a criança como se ele não entendesse nada também é uma coisa que aconteceu ali, e o Jack deixa muito claro que ele é muito inteligente, né? Apesar de não ter todas as vivências ambientais. A fala da avó também é interessante, né? Obrigado por ter salvo a nossa filha, né? Ou seja, a mãe é mãe do Jack, mas também é filha de alguém. E aí que começa a segunda saga, né? Que é a interpretação da segunda parte do filme, que é a questão da mãe ser filha, né? E é por isso que esse filme a gente está fazendo aqui, né? Para quem está chegando agora aqui no Instagram, a gente está fazendo uma interpretação do filme O Quarto de Jack, em homenagem ao Dia das Mães, e fazendo essas interpolações, né? Quando a gente é mãe, quando a gente é filha, quando a gente é mãe e filha, como que tudo isso acontece na nossa vida, e ainda quando a gente tem uma criança com algum problema, enfim, alguma alteração física, motora, cognitiva, intelectual na nossa vida. Então, como tudo isso nos faz mulheres, né, extremamente flexíveis, né, amplas, de uma compreensão imensa, né, onde a gente começa a ter vivências aqui, ó, na pele, de cada uma dessas situações, dessas pluralidades que a gente encontra nesse filme, resumidamente, né? Porque a gente sabe que é muito maior ainda do que tudo que o filme fala. A gente tá aqui discutindo, assim, algumas gotinhas do todo, né? E aí, nessa segunda parte, o filme mostra como é a mãe filha, né? Inclusive, há uma pincelada, assim, muito sutil, mas que na verdade começa, né, a aparecer mais claramente lá para o final do filme, que é o quanto, né, o pai da mãe, o vô do Jack, não aceita o fato dela ter sido, enfim, de ter aparecido com esse filho na vida deles, né, um filho, de um estupro, de um sequestro, como se, por algum motivo, a mãe tivesse, né, uma capacidade ali, ou que ela pudesse ter evitado tudo isso, né? Então, há aí uma pincelada das questões machistas, né, das questões de que a mulher é culpada de tudo, né? Então, sempre teve, né, essa pequena cutucadinha aí no filme, né, que a gente não vai entrar a fundo nisso, mas existiu sim. E esse pai também, tanto é que não tolera nem olhar para o Jack.
né? Como se o Jack representasse fisicamente, né, todos os problemas, enfim, as questões que aconteceram. E ela, por sua vez, a Mom, ela entende e fala muitas vezes de que se não tivesse me criado para ser tão boazinha, eu não teria entrado na conversa do cara que queria me mostrar um cachorro, que o cachorro estava doente no carro dele, e ela tão, né, inocente, de que, né, tinha lá já seus 14 anos, 15, se não me engano, no filme, foi sequestrada. Ou seja, ela culpa os pais por a ter educado de uma maneira tão bondosa, carinhosa, está sempre à disposição. Então, até que ponto nós educamos? Ah, você tem que ser educadinho. Não, você não pode tratar mal ninguém. Não, você tem que ser gentil. E a gente, com isso, pessoal, talvez a gente não esteja preparando, né, os nossos filhos para o mundo mesmo. Porque o mundo precisa de um pouco mais, né, de fichas que caem. E isso é um processo que para algumas pessoas é mais rápido, para outras é mais lenta, mas a criança ela vai também, quanto mais protegida, demora mais para entender o que acontece nesse mundão aí fora, né? Desculpem. Retomando aqui, nessa hora que o Jack cai no mundo, é bem interessante que ele começa a interpretar a realidade desse mundo aqui fora. E a interpretação do mundo pela visão de uma criança é sempre muito mágica, né? É interessante que no primeiro momento ele interpreta que o mundo está sempre em movimento, né? Ele fala, inclusive, que parece que tudo acontece, está tudo se movimentando o tempo inteiro, as pessoas estão sempre falando juntas. Quando ele fala que as pessoas falando juntas, eu lembrei de mim, né? Eu tô conversando com uma pessoa, a pessoa tá falando, eu tô falando junto, atrás. Eu tô no telefone agora, no WhatsApp é mais complicado, né? Porque o WhatsApp é meio radioamador, assim, um fala, daí depois o outro tem que falar, né? Se os dois começarem a falar junto, o sinal cruza e dá um tilt ali. Então, no início, pra mim, foi muito difícil, porque eu atravessava a pessoa, né? A pessoa tava falando, eu ia lá e continuava falando no meio. Quer dizer, por que que cada um não fala na sua vez, né? O Jack visualiza isso de uma maneira muito interessante, que a gente começa a olhar pra gente mesmo no filme, né? O que passa a acontecer aqui? Todos se movimentando ao mesmo tempo, todo mundo indo um para um lado, outro para o outro, não sei nem para onde eu olho de tanta coisa que acontece. Ou seja, esse caos, né, essas muvucas das cidades, onde as coisas todas, obviamente, acontecem ao mesmo tempo, muito brilho, muita coisa, mas que ele entendia, que quando ele era pequeno ele não entendia muito bem tudo isso, mas agora que ele já era grande, né, ele já tinha 5 anos, ele entendia que as coisas, né, são compreensíveis, que tudo isso é possível de ser compreendido, porque afinal com 5 anos eu já entendo tudo. Ele fala que agora com 5 ele já está entendendo tudo. Então é muito mágico, porque esse boom de coisas que acontecem ao mesmo tempo, né, a gente vai ver que o que ele está querendo dizer. Quando ele estava no quarto, ele conseguia assimilar uma coisa de cada vez, né? As coisas aconteciam e ele assimilava. Trazendo para o nosso tratamento, às vezes a gente quer fazer milhões de manuseios, quer jogar tudo naquele dia. Primeiro faz isso, depois faz aquilo. Falando por mim, tá? Tô falando de ninguém aqui, tô falando de mim mesma, assim. Que a gente cria, né, cenários, bola estratégias e não pensa que para criança tudo isso é muito complexo. É mais tranquilo você ir com uma coisa de cada vez. Né? Não tentar atropelar tudo, porque as crianças já veem o mundo como tudo muito caótico. Se a gente potencializar isso, muitas vezes aí, não conseguiu caminhar, não conseguiu gatinhar, não conseguiu fazer o manuseio, não conseguiu atravessar o objetivo, porque foi muita coisa para a cabeça dela. Então, é interessante que a gente reflita até que ponto, será que a gente está na medida certa, está abaixo, está acima, porque acertar mesmo, gente, assim, nós vamos ser aqui, já vamos dar o spoiler do final, né? Mãe que é mãe tá tentando, tá fazendo, tá indo, mas acertar, você sabe que a gente acerta uma e erra 9, né? E vai indo, e continua, porque é a vida de mãe, de treinadora, de fisioterapeuta, isso a gente tá aí, tá se colocando à disposição, mas a gente nem olha muito se a gente tá só acertando, porque se for desse jeito a gente não continua.
né? Então é interessante se analisar, obviamente, refletir, mas com certeza a gente erra muito também e a gente precisa estar todo dia revendo nossos planos, enfim. E aí vai um tempo que é bem interessante que ela fala, né? Mas a mãe, que ela foi criada como boazinha, só que quando oferece um dinheiro para ela, né, ter uma grana, enfim, em troca de uma entrevista, que ela conte todo esse drama para ela na televisão, ela aceita, né? Então, você vê, mesmo passando por tudo que ela passou, muitas vezes isso é um perfil mesmo de personalidade, ela volta a cair no mesmo golpe, né? Onde havia uma troca de alguma coisa, e ela volta a ser colocada em xeque numa entrevista, onde ela é questionada sobre uma série de coisas que não poderia ter sido feito melhor. Por que você não fez melhor? Por que você não pensou em mandar o Jack embora? Você não pensou em... Quando o Jack nasceu, você não pensou em se matar? Quando você descobriu que estava grávida, não pensou em se matar? Então começaram a vir umas perguntas que, adivinhem, e pirulitou a cabeça dela de novo. Então ela já tinha um estado depressivo, né, que vinha, né, do quadro de quarto de Jack e tudo mais, ela passou a se requestionar tudo o que aconteceu lá dentro. Então vejam como o filme é complexo também na segunda fase. Cada vez que a gente está aí tentando e de repente alguma coisa não dá errada, quem não passou por essa situação de alguém chegar e falar: ai, mas você não pensou em ter feito diferente? Por que você não fez assim? Por que você não fez assado? Porque era assim? Porque era assado? Porque era assim? Essa repórter aqui, ela representa, pessoal, exatamente o que as mães passam, né? Não importa o quanto certo tu faça, sempre vai ter aquela criatura que vai chegar e vai falar: mas por que tu não fez diferente? Por que tu tá fazendo dessa forma? Então, esses questionamentos aí, a gente, na verdade, que tem que ser meio que blindado, né? Porque de repórter, é aquela coisa, né? Só multiplica, né? Então, quanto mais a gente tivesse essa blindagem, melhor, porque perguntas, questionamentos e se tá fazendo direitinho ou não, isso aí sempre vai ter, né? O outro lado. Inclusive, tem uma das perguntas que a repórter fala assim: mas você nunca pensou no seu filho, que ele pudesse ter uma infância normal? Você não pensou em mandar ele para algum lugar para ele ter uma infância normal? Ela falou: como uma infância normal? Mas a infância dele foi normal. Na cabeça dela, tudo normal, né? Foi normal. Ele tinha a mim no quarto. Como que ele estaria fora dali sem ter a mim? Vocês estão entendendo onde que eu tô querendo chegar, pessoal? Até os 5 anos de idade, nós mães também não imaginamos os nossos filhos sem nós mesmas, né? Concordam? Que o filho não precisa de mais ninguém, só de nós, né? Que a gente é o suficiente para ele. E isso é bom, porque me protege, mas também, se isso não é levado com tranquilidade, o rompimento é muito difícil, né? O cortar o cordão umbilical. Então, a criança começa também a entender que só tem a mãe, né? Que não precisa de mais ninguém. E esse eu e a mãe e eu, é um vínculo que, obviamente, a gente vai levar para a vida toda, né? Nós com nossas mães e as mães com seus filhos, porque não é só um umbigo de lá para cá, né? A gente com o filho também temos um umbigo. É como se fosse uma via de mão dupla, né? E aí ela fala: mas ele tinha a mim. E aí a gente pensa: meu, ela entrou em paranoia, tanto é que ela tenta se matar nessa hora, né? Ela tenta, vai lá, e tem uma cena toda com remédios, enfim, mas ela não tolerou, né? Quando ela se deu conta que tudo isso, assim, será que ele não poderia ter uma vida melhor, uma vida diferente, né? A partir, né? Se ele tivesse saído do quarto, ela não conseguiu tolerar também. Agora eu pergunto: e vocês? Nós?
todos que estamos aqui ouvindo, se eu falasse com meu filho lá com 2 anos de idade, não seria melhor para ele estar longe de você, né? Óbvio que a gente vai falar a mesma coisa que ela falou. Ele tem a mim, é o suficiente por um período. O problema é quando a gente extrapola e vai além. E é muito interessante que é o Jack que encontra ela, né? Caída no banheiro, chama a ambulância, enfim, que leva ela para o hospital, onde ela fica por um longo tempo internada, daí sim, sem o Jack, né? Só as visitas esporádicas. E é um momento bonitinho. Lembra que eu falei do início do filme? Que ela contou para ele que o cabelo dava força e tal, aí ele pede para a avó para cortar o cabelo, para juntar o cabelinho e mandar para a mãe no hospital, porque o cabelo dá força. Então, ele, agora que ele já estava bem, ele queria dar e mandar o cabelo com força para a mãe lá no hospital. Então, assim, muito doce, né? Uma representação, assim, de quanto ele ama essa mãe também e quer ver ela bem, né? E é um momento, assim, que ele começa a viver o mundo. Na verdade, esse tempo de internação dela é quando ele começa a viver o mundo sem a mãe, né, com outras pessoas, que também é muito importante, que no nosso universo é muito representado pela escola, né? O momento em que o filho vai para a escola para viver um tempo sem a gente, né? É bom, mas não é, né? Então, assim, as mães levam, no primeiro dia da escola a mãe chora, né? A mãe chora mais do que o filho. Então, o que é a escola? Será que a escola a gente vai lá só para aprender ou a gente também está indo para ter uma nova experiência distante, né, do nosso universo de proteção? Então, a criança, ela indo para a escola, ela começa a se dar conta do eu sozinha, né, sem a minha mãe, principalmente. Então, neste momento, o Jack começa a entender o tempo do mundo, né? E até ele fala assim, que agora ele entendeu que tem muitos lugares no mundo, que ele começa a visitar, ele vai no supermercado, ele vai pro parque, ele vai brincar, ele vai dar voltinha, e que todos esses lugares acontecem, né, ao mesmo tempo, e é por isso que o tempo, olha que raciocínio, o tempo dura muito pouco, porque ele tem que se dividir em todos esses lugares, e aí ele compara que é igual manteiga, né, tem que derreter para poder atingir todas as partes do pão. Então, por isso que o tempo não dura, que a gente nunca tem tempo para nada, né? Não tem tempo porque tem que ir correndo, porque tá atrasado, todo mundo corre, todo mundo vai para tantos lugares, mas por quê? Aumenta o ritmo, vai mais rápido, corre, termina logo que a gente já tem outra coisa para fazer. Vamos ligeiro. E todas as pessoas falam, correm, estão ao mesmo tempo fazendo isso. Então, assim, o mundo para ele é um lugar onde o tempo tem que se dividir. Então, de novo, né? Vocês lembram que antes eu estava falando que ele se dá conta do movimento e depois do tempo. E isso é o conceito da psicomotricidade. Olha que lindo. Quem estuda um pouquinho de psicomotricidade sabe que tempo e movimento é algo que a gente estuda e tenta desenvolver, treinar com as nossas crianças, tá? Crianças acima de 5 anos começam a se dar conta do tempo e movimento, né? De ritmo de música, de dancinha. Quanto mais desenvolvida isso estiver, mais cedo, mais tempo de hora de relógio, de hora de almoçar, hora de jantar, eles só vão ter isso totalmente estruturado depois dos 8 anos. Então, é natural, dos 5 aos 8, eles começarem a fazer esses treinos, né? De trocar, agora eu vou jantar, agora eu vou almoçar, eles não sabem a palavra. Porque para eles, tempo e movimento é algo que ainda não está consolidado. E o filme também aborda isso. Então, ele é um filme que foi feito, sim, com orientação e, provavelmente, teóricos da pedagogia, da educação, psicólogos, enfim, foram muitos profissionais que colaboraram para escrever esse roteiro, viu? E aí ele também se dá conta, né, que a mãe estava com bastante pressa, né, e que ela estava quase indo para o céu, mas que estava esquecendo dele, que como que ele não ia ir com ela, né, ele estava querendo ir muito rápido, né, mas aí os ETs jogaram ela de volta, e daí ela melhorou, enfim, quer dizer, ele tem essa noção de que você não tem que ficar também nesse mundo confuso se a gente quer viver e aprender, né, e experimentar tudo. Então, a gente
ver que a criança, apesar de muito jovenzinha, né, ela já sabe que o mundo está aí com todas as suas dificuldades, mas para ser vivido, para ser experimentado. E tem uma parte que ele fala, né, que era interessante ele ficar no quarto, porque enquanto que aqui o tempo se divide em vários ambientes, né, quer dizer que o tempo da casa da avó era um, da rua era outro, do shopping era outro, lá no quarto, que era onde ele vivia, ele tinha apenas ele podia ir para todas as direções, mas que o universo continuava parado, né? Isso é muito bom, né? Tá sempre parado. E a mãe dele estava sempre lá, porque ele tinha muita saudade disso, onde ele poderia ficar paradinho, né? Quieto, tomando noção desse ambiente todo e maravilhosamente na presença da mãe protetora que estava suprindo todas as necessidades dele. Isso, quem não tem uma saudadezinha? Quem não tem uma saudade? E essa vai para Dona Lourdes, a minha mãe. Eu me lembro muito e tenho muita saudade de um período onde os meus irmãos estudavam no contraturno e eu ficava sozinha em casa com ela, onde a gente ia para o quarto de costura, né? Ela ficava costurando e eu ficava sentada no chão, aos pés da máquina de costura, para simplesmente observar o quarto, né? E estar na presença dela. Isso para mim é uma imagem muito marcante. Então, se a gente for pensar, todos nós vivemos um período do quarto de Jack, né? Vamos relembrar as nossas mães, momentos que a gente fazia, né, quando pequenininhos com elas. Isso eu devia ter uns 7 anos nessa época. E eu lembro que eu estava na primeira série e eu ficava também muito doente, então eu até gostava, né, de ir pro hospital, ficar lá sozinha, eu e a minha mãe no hospital, né. Então, isso é um pouco o quarto de Jack, que é uma leitura fantástica, né, é uma tradução do que todos nós passamos, né, com algumas particularidades, né, de repente a tua mãe era numa outra situação, uma mãe é lá do norte, outra do sul, outra é de outro país, enfim, outra cultura, mas o fato de estarmos num ambiente controlado com a nossa mãe, apenas nós e a nossa mãe num ambiente controlado é algo muito forte. E que é necessário, né? É interessante que a gente vivencie isso com os nossos filhos. Se tem 10 filhos, tenha pelo menos alguns momentos individuais com cada um deles, porque isso vai marcar, vai formar a história. Porque para a gente tirar o umbigo, primeiro é legal fortalecer, né? Então, quando eu tenho uma boa força de ligação com a minha mãe individualmente, é mais fácil eu romper e sair para o mundo depois, né? Então, tentem lembrar desses momentos e que são inesquecíveis, né? Por isso que o filme é tão marcante também. E eu não entendi isso na primeira vez, não. Eu vi o filme várias vezes para captar todos esses detalhes. E aí, a partir disso, ele fala que ele tem saudades, mas que ele também quer começar a brincar com os amigos, que ele quer começar a fazer comida com a avó, que ele aceita, né? Começa a aceitar outros movimentos, o convite da amiguinha para brincar, que ele nunca aceitava, né? E aí, quando ela volta do hospital, depois dessa tentativa de suicídio, ela pede desculpas, ela fala, Jack, você me perdoa porque eu ia abandonar você e tal, né? E é muito interessante que ele fala, nossa, você, tudo bem, não tem problema, eu te desculpo, mas só que não faça de novo, né? É tão bonitinho, igual a gente, né? A gente fala para os filhos, tá, eu te perdoo, mas só que não vai repetir, não faz de novo que eu vou ficar triste. Então, essas relações, e também ela se culpa muito, eu não sou uma boa mãe, né? Eu só erro, eu fui muito, né? Isso não foi legal contigo. E aí ele fala assim, não, mãe, você tem tudo isso, mas você é mãe. Você tem tudo isso, mas você é mãe. Ou seja, toda mãe, simples fato de você ser mãe, você já não é perfeita, né? E aí que é o barato da coisa. A gente tá errando, a gente tá imperfeita, mas a gente tá indo. Então, não pode parar, né? Porque quem para, ela tentou parar, né? Ela tentou parar, eu paro o mundo que eu quero descer, né? E o descer dela foi fazer o que ela tentou fazer. Mas não é por aí, porque nossos filhos não nos veem assim.
Ele sabe que a gente tem imperfeições, mas o amor, ele continua incondicional. E isso é tão mágico quanto. Né? E aí, a gente começa a fazer o retorno de quantas, né, vezes o Jack salva a mãe. Né? O Jack tirou eles do quarto. Pela coragem dele, ele conseguiu romper e teve a coragem de se deixar enrolar no tapete. O Jack encontra ela no banheiro, né, na questão lá da tentativa de suicídio. E aí, tanto é que ela fala, né? Você me salvou mais uma vez. Eu vou, né, ser eternamente grata porque você me salvou pela segunda vez. E aí, a mãe dela também fala, Jack, obrigada por ter salvo a nossa filha. Então, quantas vezes os nossos filhos nos salvam? Né? Agora, no Dia das Mães, eu postei um esqueminha falando também sobre isso, um post no Instagram. Que quantas vezes, né, a gente sabe, né? A gente sabe, intelectualmente a gente sabe, os homens sabem, mas eles não conseguem sentir isso, obviamente, mas quem também ainda não teve filho sabe, mas só no momento que você realmente tem um filho, você percebe o quanto a tua vida começa de novo. É assim, como se fosse assim. Este filme também tem essa leitura visual, né? Antes era tudo escuro, era tudo abafado, as cores eram mais opacas e de repente depois veio toda a luz, né? Então, esse corte do filme na fase 1 e fase 2 representa também a vida das mães. Onde a gente tem a fase 1, que é pré-filhos, né? E depois a fase 2 com filhos. A gente é outra pessoa. Quem discorda pode comentar aqui. Melhor ou pior, não sei. Mas a gente é outra. Muda completamente. A gente começa a viver e experienciar coisas, situações, momentos onde a gente tem que voltar e se perguntar. Você quer ensinar alguma coisa para o teu filho, mas você não tem certeza nem para ti. Aí tu vai ensinar o quê, minha filha? O que tu pensa sobre isso? A criança te pergunta e você fala, meu Deus, nem eu não sei o que eu penso sobre isso, eu tenho que pensar agora, então. E aí, antes de responder isso, assim, segundos, né? Ela já tá ali esperando uma resposta. E esse vai e vem é muito louco, porque nos faz a gente se desenvolver, assim, em questão de 5 anos, vamos pôr assim, que é por exemplo, aqui do filme. Em 5 anos a gente dá um salto, né? A gente tem assim uma enxurrada de informações que a nossa mente fica assim, e fazendo reconexões neurais para a gente se desenvolver. Então, tanto é que as mulheres elas dão um salto de maturidade, né? Após filhos, enfim. Então é muito interessante que ser mãe, eu diria assim que não é simplesmente o Dia das Mães, deveria ser o Dia das Mães e o Dia dos Filhos junto, né? Porque um filho, ele é tão importante para a vida da mãe quanto a mãe é para a vida do filho. As duas coisas são juntas. Tanto é que ele fala, a minha mãe, a gente começou agora a entender, né, que a gente vai viver nesse mundo, que antes ele achava que era o espaço sideral, ele entende que não, que é um mundo que tem vários ambientes, que tem movimento, que o movimento acontece no tempo, então que eles resolveram que a gente vai viver no mundo até morrer, só até morrer, né? E que a gente vai experimentar tudo, porque a gente não sabe se a gente gosta disso, se a gente gosta daquilo, então a gente vai começar a experimentar o mundo. E eu me lembro, assim, quem de vocês nunca foi experimentar o negócio porque o filho que queria, né? E a gente não experimentava antes, sei lá por quê. Nunca subiu numa montanha russa, aí porque o filho adolescente quer ir, você vai. E aí você começa a perceber que, poxa, é bacana isso, porque eles nos levam a viver situações que a gente antes nem imaginava. Então a gente é extremamente grata a eles também, né? A minha mãe me diz, se eu não tivesse viajado contigo para tal cidade, eu nunca teria conhecido Fortaleza. Ela enche a boca para falar disso.
que nunca teria conhecido Fortaleza, que nunca teria ido não sei aonde se não fosse comigo. Então, na verdade, imaginava que um dia ia andar de buggy. A dona Lourdes, lá do interior de Santa Catarina, andar de buggy nas dunas de Fortaleza. São coisas inimagináveis que a gente só faz puxado por um filho, né? Então, é muito interessante que eu acho, assim, que esse filme, ele traduz o que é a vida, né, de mãe e filho. E ele traz isso de uma maneira tão, que a princípio parece um drama, algo assim que a gente se mata de chorar na primeira vez, porque realmente é muito emocionante, mas ele vai muito além de um drama. Se é um drama que todas nós vivemos todos os dias, né? É um drama que a gente ama viver. É um amor, né? Um amor incondicional, mas que ao mesmo tempo é um amor que o que seria de nós também sem esse amor sofrido, né? De não saber onde estão, como estão, o que vai acontecer daqui a pouco, né? E aí, para finalizar, eu acho que eu estava falando semana passada com uma amiga, tá? Pelo telefone, que até eu falei para ela, assiste a live quinta-feira, a gente vai conversar sobre isso. É algo que eu trouxe do filme para minha prática de fisioterapeuta, que é a questão de, no momento que o Jack, no final de tudo isso, dessa compreensão, dessa vivência no mundo, ele entende e ele fala que ele queria voltar ao quarto. Então ele volta ao quarto e ele começa a perceber que, como assim? O quarto é só isso. O quarto é tão pequeno. O quarto tem esses móveis. Cadê todos os móveis? Onde que foi tudo? Só a porta tá aberta? Não, a porta nunca ficava aberta, né? Então, ele começa a entender a dimensão daquilo como algo muito pequenininho. Mas mais interessante é, no momento, e aí que eu digo que eu trouxe para a minha prática clínica, que ele começa a olhar tudo aquilo, e é muito lindo quando ele começa a se despedir do quarto. E aí, da mesma forma que o filme inicia dando bom dia, né? O filme inicia com bom dia, xícara, bom dia, cama, bom dia, armário. Ele dá tchau pro quarto. Aí ele fala, adeus cama, adeus armário, adeus cadeira número 1, adeus cadeira número 2, adeus mesa, adeus pia, adeus claraboia, adeus quarto. Ele dá tchau, pessoal, para tudo isso. Ou seja, ele fecha aquele ciclo na vida dele. Quando ele se despede, então é muito importante a gente iniciar e se despedir. Então, quando eu trago para minha prática, eu tô colocando algumas crianças a dar bom dia para a gaiola, bom dia para o tatame, bom dia para o rolo e bom dia para a bola. Quando a gente termina a terapia, a gente dá adeus. Adeus, gaiola, adeus, tatame, até segunda-feira, bola, a gente se vê. Ou seja, a criança precisa entender que ela está iniciando um treinamento e depois que ela vai finalizar esse treinamento, ela dá tchau. E aí ela só vai começar de novo no outro dia. Então, ciclos, tá? Ciclos. Ciclar mais. Fazer abertura e fechamento de ciclos. Quando a gente entende isso, a vida começa a entrar para um novo nível. A criança começa a participar mais porque ela sabe que está acabando, que vai acabar, que ela já deu até tchau outro dia, ela vai dar tchau de novo. Então não fica crianças que têm muito sofrimento na hora de fazer a fisioterapia, a gente pode usar essa estratégia. E tem dado certo com algumas crianças, não vou dizer que vai dar certo com todo mundo, mas entender os ciclos é tão importante isso para eles quanto para a nossa vida. Quantas vezes a gente muda de cidade e não fecha um ciclo? Não fecha o ciclo da cidade, fica pensando, mas quando eu estava lá era melhor. Quando eu estudava em tal escola era melhor. Então, ensinar as crianças desde cedo que elas abrem ciclos e depois esses ciclos devem ser fechados. Com pessoas a mesma coisa. Com momentos também de perdas, né? Que é o que está acontecendo agora nessa pandemia. Quando a gente tem perdas na família, a gente precisa sofrer, a gente precisa finalizar, né?
não fazer de conta que não aconteceu nada e passar por cima, né? Porque aí o ciclo não fecha. E o mais mágico, que daí o Jack dá um show de bola, assim, né? Finaliza o filme, ele termina genialmente com o Jack olhando para a mãe e falando: mãe, você não vai dar tchau pro quarto? Você não vai vir dar adeus pro quarto, mãe? Se despede do quarto, mãe. Ou seja, uma lição de sabedoria, né? Onde ele ensina a mãe a fechar o ciclo do quarto, né? Mostra para ela que, mãe, nós precisamos fechar isso. Deu, dá tchau, vira as costas, vida nova, queima a ponte, né? Como alguns diriam. E fala tchau para esse quarto. Fechamos esse ciclo. Eu resumiria o todo do filme nesses dois principais ensinamentos, né? O primeiro é que somos tanto mães quanto filhos, né? E que os dois têm o mesmo nível de importância. Quem salva quem? Esse é o primeiro ponto. Quem salva quem? Será que quem protege quem? Será que eu protejo meu filho fisicamente, né? Eu sou maior, eu sou grande, eu dou comida. Mas emocionalmente são eles que nos salvam. A sabedoria deles, né? A inocência e sabedoria de uma criança, ela salva a vida dos adultos. E nós salvamos eles nas questões fisiológicas, fundamentais, né? De sobrevivência, mas emocional. Então, quem salva quem? É uma via de mão dupla. Não dá para pensar um sem o outro. E o segundo grande ensinamento do filme é a questão do abertura e fechamento dos ciclos, né? Se a gente entender que cada vivência da nossa vida, cada fechamento, inclusive aí, a partir daí, a possibilidade de um novo, né, de um novo ciclo se iniciar, numa nova fase, numa nova vida, que de novo é desconhecido, que é um universo sideral a ser explorado, como o Jack fez. Então, a gente está mais preparado se a gente não ficar com ciclos abertos no passado. E cedo ou tarde, esses ciclos abertos, eles vão nos chamar para fechamentos. Então, é um processo de se dar conta. Se a gente começar a analisar a nossa vida nas questões de ciclos, eu diria que tudo fica mais tranquilo, né? A gente consegue levar a vida com um pouco mais de sabedoria, assim como as crianças, né? Mas nos lembrando, né, de como é a nossa vida, né, que a gente também já foi criança, e se a gente conseguir puxar de volta, né, toda essa sabedoria da criança para trazer, sim, para o nosso dia a dia e fazer da nossa vida, assim, o mar, né, um pouquinho mais tranquilo, né, um pouquinho mais, essa vida de adultos, né, um pouquinho mais segura, talvez, um pouquinho mais calma e principalmente muito mais feliz, né? Essa foi a minha intenção de hoje. Estou aqui falando há 1h e tanto, né? Espero. Eu não consigo ver direito aqui no Instagram se teve perguntas, deixa eu ver. Algumas pessoas me acenaram. Muito obrigada a todos. Eu estou com dificuldade aqui de posicionar tudo, mas muito obrigada pela presença de todos, tanto aqui do Facebook quanto do Instagram. Estou extremamente satisfeita, né, com as 6 semanas da NeuroWeek. Semana que vem a gente vai ter o fechamento. Última semana, live com a psicóloga Cláudia Ferrari, onde a gente vai fazer uma retomada das outras lives. Quem perdeu as lives pode assistir, acessar pelo canal, pelo Instagram da Neuro Revolution. A gente iniciou falando dos anjos, que todos somos anjos na nossa vida, né? Na vida dos nossos pacientes. Quem são os anjos, afinal? Hoje o tema era falar dos anjos que são as mães, né? Quem são esses anjos maravilhosos que estão aí na vida dos nossos pacientes, nas nossas vidas, que nós também, como mães, somos nas vidas dos nossos filhos. É uma maravilha. Esse período aí de abril e maio está sendo extremamente gratificante para mim. Estou assim na presença de várias mulheres. Está sendo assim um grupo de mulheres muito fortes, que a gente está formando aí uma amizade muito bacana, e principalmente eu estou conseguindo mostrar para mais pessoas a competência dessas mulheres e do quanto, né, a gente é forte e a gente pode ir cada vez mais longe se a gente estiver unida, firme, forte, todo mundo. Eu agradeço muito essas semanas todas. Quem puder, não conhece ainda, a gente tem então a página aqui no Facebook,
neuro.revolution. No Instagram, neuro_revolution. E temos também o canal no YouTube, Neuro Revolution by Ione Bertoncello. Então, esses 3 pontos de comunicação, vocês podem mandar mensagens. Lá no YouTube a gente tem aulas mais teóricas dentro da neuro, né? Semana acabei de lançar uma aula sobre o sistema nervoso periférico. Então, a gente está construindo, né? Tentando montar, né? Reforçar, dando uma contribuição, deixando, né? Uma contribuição para o pessoal da neurofuncional. Muito obrigada pela presença de todos. Eu estou à disposição para responder perguntas no direct, que a gente possa curtir, né? Muito as nossas mamães, aproveitar muito a presença delas, que nós como mães possamos também nos desafiar a experimentar um mundo novo a partir dos nossos filhos. Que Deus abençoe a todas nós, mamães, aos papais que estão sempre ao lado também, dando força às mães, suportando, né, dando reforço emocional, físico, financeiro, enfim, o que for possível, e que as famílias cresçam e estejam cada vez mais unidas, né? Família como base de tudo. Obrigada, gente. Um forte abraço a todos. Tenham todos uma ótima noite e até mais.